Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. E esta noite eu tenho o prazer de receber Felipe Carmona, ele que é ex-secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do governo Bolsonaro. Eu tive que ler esta frase enorme. Boa noite, Carmona, seja bem-vindo. Boa noite, Camila. Obrigado pelo convite, para a gente poder expor um pouco mais. É uma honra estar dividindo essa tela com você, para a gente poder falar sobre as atualidades, sobre as censuras nas redes sociais, alguns projetos que parecem ter uma pauta legítima, mas é um jabuti que está numa árvore. Então, eu tive a oportunidade, durante o governo Bolsonaro, de editar o decreto e a medida provisória da liberdade de expressão no ambiente digital. Então, espero poder contribuir. Boa noite para os telespectadores. Queria começar justamente por isso, Carmona, o MP da Liberdade. Quando tu estava no governo Bolsonaro, tu foi o idealizador desse MP que previa a não censura das redes. Isso. Pode falar um pouquinho sobre ele? Porque ele foi aprovado e tudo. Pode falar um pouquinho? Claro. Essa ideia surgiu, né, como você comentou, eu fui secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Em janeiro de 2021, nós recebemos várias denúncias de pirataria, enfim. E uma das denúncias que nós recebemos é de um canal chamado Terça Livre, né, que quem comandava era o Alan dos Santos. E ele tinha um canal no YouTube que foi derrubado, né, ele foi banido por, a princípio, terem violado direitos autorais. E era se não me engano, da BBC, que ele estava fazendo uma reação sobre algo ao vivo e do nada derrubou e perdeu. Aí ele falou, né, ele fez uma consulta, como todo mundo, qualquer cidadão poderia fazer, e faziam, né, mas nesse caso específico foi o Alan, que aí a gente falou, pô, na lei de direito autoral, né, brasileira, ela já prevê, né, uma proteção intelectual. E hoje em dia, né, audiovisual, isso que nós estamos fazendo hoje, cara, é audiovisual. Então, a gente fez uma construção falando, pô, realmente, toda a criação de espírito fixada no suporte tangível ou intangível, existe uma proteção intelectual. Então, a gente fez um parecer nesse sentido e notificamos as plataformas, né, as Big Techs, porque discricionariamente eles direcionavam, na sua maioria esmagadora, mais de 90%, em canais de direita, né? E por quê? Obviamente tinha uma perseguição. Então, nós não criamos nada, né? Já está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, a liberdade de expressão, você tem a liberdade de pensamento, a livre manifestação da arte, porque o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento é arte, né? Porque é um audiovisual. Então, nesse sentido, a gente acabou vendo que existia uma lacuna na legislação, porque já tinha na Constituição Federal, já tinha uma lei complementar, já tinha uma lei ordinária, que era o Marco Civil da Internet. Então, pô, faltava um decreto para poder regulamentar o Marco Civil da Internet. Então, começou-se com um decreto da liberdade de expressão. Aí, pô, tem vários casos no meio do caminho, aí, se quiser, a gente até pode explorar um pouco mais, mas ele se evoluiu para uma MP, que foi uma medida provisória da liberdade na internet. Também fui eu que redigi, sempre levando em consideração o direito autoral de quem produz algo na rede social, tem a proteção intelectual dele. E isso foi mandado para o Congresso, só que foi entrado com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e, pasmem, o STF julgou inconstitucional sobre a alegação que não tinha relevância e urgência, a nossa MP da liberdade de expressão. Então, assim, a gente vivia tempos sombrios que as plataformas, as Big Techs, elas retiravam discricionariamente o nosso conteúdo, não tinham regras claras de engajamento, né? Tanto é que eu falava muito sobre isso, que o pior das coisas não é só censura. Quando derrubam uma página, a gente sabe, vamos reclamar, vamos entrar com ação, vamos judicializar. O problema é quando a Big Tech ela diminuía o seu algoritmo, é uma censura velada. Você não conseguia justificar, porque não tinham regras claras do que dava engajamento ou não. E até hoje não tem, né? Então, foi a partir daí que a gente idealizou desse decreto de liberdade de expressão e depois que se evoluiu para uma medida provisória da liberdade de expressão no ambiente digital. Então, resumidamente é isso, cara. Se quiser que eu vá a fundo em algum desses temas aí, você me avisa. Eu queria que tu falasse mais justamente a respeito dessa liberdade das redes sociais, porque eu lembro que tu oficiou Instagram, oficiou Meta no geral, mas o X, que na época não era do Elon Musk.
Isso, que acontece? E eu queria que Depois você que, pensasse nisso. tá bom, depois que a gente abriu um canal de denúncia praticamente, né? Se você tem, né? Você usuário de rede social, tem o seu canal cancelado, ou sua assinatura, qualquer coisa que seja, a gente abriu um canal de denúncia. E, pô, recebia, e era assim, era uma linha de produção, porque a nossa legislação já prevê algumas punições para quem infringe o direito autoral. No caso de quando você fixa a sua arte no suporte, não pode simplesmente ser retirado. Eu dou um caso clássico aqui, prático. Brasília, todo mundo sabe que foi construído, né, pelo aquele comunista, o Oscar Niemeyer, tudo bem? Se nós quisermos fazer uma reforma, por exemplo, no estacionamento da esplanada dos ministérios, a gente não pode, tem que pedir autorização para poder fazer uma alteração, porque tem uma proteção intelectual, eu sei que funciona a nossa legislação. E nisso a gente vê que é muito claro que ela não é seguida e não era seguida. Então, a gente começou não precisava ser criado um novo decreto, também não precisava ser criada uma medida provisória, porque nós já tínhamos, na nossa legislação, a proteção integral do direito autoral das pessoas que faziam meme, que gravavam vídeos, já existe essa proteção. Então, a gente começou a notificar as plataformas para que devolvesse sob penas severas da legislação já vigente, né? Tanto que essa PL 2628, só um parênteses, eu sei que a gente vai falar sobre ela, não é necessária, tá? Tanto é que o que aconteceu com o influenciador Ítalo, ele já está preso. Se ele já está preso, com qual justificativo? Com a justificativa das leis que existem. O Estado precisa parar de querer criar lei, parar de cagar regra, desculpa o palavreado, mas chega, já tem lei suficiente para poder punir. Então, assim, não é por isso. Saiba que tem uns jabutis no meio desse projeto de lei aí. Carmona, eu queria também, Oi. tu citou do 2630, do 2628, só que... É 2630 ou 2628? Tem dois projetos de lei. Tem o 2630, que é do Orlando Silva, que é o PL da censura, que eles querem colocar o apelido de PL das fake news, que é para combater a desinformação. E a E que é PL uma 20, mordaça. isso, que é um outro projeto que foi enterrado, tá lá escanteado. E tem o projeto 2628, que ele não fala sobre fake news, mas ele traz algumas punições severas que não faz o mínimo sentido, que claramente vai estar direcionado. Só que eles não ressuscitaram esse 26, 28 por conta da adultização. Como é que tu vê esse Foi. projeto da adultização? Então, esse projeto da adultização, a gente já sabe que tem leis para isso, então por isso é que não precisa. Tanto é que, eu já vou repetir, o Ítalo está preso não é à toa, porque já tem lei, já tem ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei complementar, né, na hierarquia das normas, tem um negócio chamado pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das normas. Constituição Federal, depois emenda da Constituição, lei complementar, lei ordinária e tal. Então, o ECA é uma lei complementar, que já prevê punições, prisão e tudo mais. Em caso de divulgação de imagem de crianças, sensualizando. Já existe isso, tá? Então, esse projeto não é necessário. Esse projeto, eles resgataram porque eles pegaram esse vídeo do Felca, que era novidade para alguém, que existiam adultos se aproveitando de imagem de criança para poder crescer na rede social. Não é segredo para ninguém. Quantas pessoas já falaram disso? A própria Fontinella lá comentou, Antônia Fontinella tinha comentado o que aconteceu com o vídeo dela denunciando o Ítalo. O vídeo dela caiu, é impressionante. E ela ainda foi punida, tendo que pagar uma multa por conta dessa denúncia que ela fez, que a princípio era infundada. E quando o Felca fez, não, vamos fazer hype, aí vai nos altas horas, vai tudo. É muito claro quem que é contra a sensualização de crianças? Quem é contra abusadores de crianças? Óbvio que sempre foi direita, contra músicas que crianças sensualizavam, sempre foi direita. A esquerda nunca teve essa pauta. Aí agora eles querem transformar isso em pauta? Pelo amor de Deus, né? Então, pensa, galera, eu sempre falo isso. Não acredita no Felipe Carmona. Pô, pesquise você como que está o Cadastro Nacional das Pessoas que Abusavam. Onde é que está parado? Há 8 meses. Ontem fez 8 meses que está parado no Ministério da Justiça. Se eles estão preocupados com as nossas crianças, por que eles não pautam isso logo? Por que eles não colocam para frente? O Ministério da Justiça fica segurando. Poxa, a castração química para abusadores de criança. Por que está parado isso também?
Por que só as pessoas de direita que fazem isso e não a outra galera? Então, beleza. E essa PL 2628, ela traz algumas situações muito complexas, por mais que não seja falado em desinformação, que é um baita absurdo. Quem que vai falar que é desinformação? Tirar um órgão vai falar que é desinformação? No artigo 28 dele, ele fala que é algo muito perigoso, que as plataformas já fazem, tá? Só que agora obriga a fazer a retirada do conteúdo sem que seja aberto para ampla defesa. E, quando a gente fala de alguma justiça ou injustiça, por mais que tenham suas falhas, menos em primeira instância do que, né, é o Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, a primeira instância é a clássica para você poder entrar numa lide, numa discussão e ver quem tem razão e quem não tem. No caso de rede social, imagine assim, se qualquer pessoa vai lá e denuncia, a página da pessoa cai, não vai dar direito de ampla defesa, e quem que vai julgar isso? Se um juiz de primeira instância, que faz 5 anos de faculdade de Direito, depois tem que advogar por 2 anos, passar um concurso dificílimo, para saber quem tem razão, quem não tem, e ainda cabe recurso para a segunda instância, que é para o tribunal, para 5 desembargadores, são juízes com mais de 20 anos de experiência, julgar quem tem razão, às vezes, num simples acidente de carro. Quem que vai ser o paladino da verdade que vai poder falar não? Vai ser tirado esse vídeo do ar. Então, assim, e você acredita realmente que vai ser tirado do ar aqueles vídeos da Xuxa, antigamente, cantando pau que nasce torto, nunca se endireita, a menina que requebra, a mãe pega na cabeça? Tipo, não vai ter um caminho certo. Não vai ser retirado isso. É absurdo as pessoas que caírem nessa falácia. Esse projeto de lei é um lobo na pele de cordeiro. Então, assim, parece ter uma parte genuína, mas não tem, porque a parte genuína já existe leis para punir. E tem outros pontos também. Se quiser, eu posso falar dessa 2628 agora também. Tem outros pontos bem sensíveis dessa PL. Sim, não. A questão que tu fale, sabe por quê, Felipe? Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente denunciava o Ítalo dos Santos, os vídeos caíam. Eu tenho 3 vídeos falando de abuso sexual infantil no YouTube, que foram desmonetizados pela plataforma, falando que é assunto altamente sensível e não pode, ou seja, os vídeos não são entregues. Eles colocam, tipo, num shadow ban. O meu canal tá em shadow ban há anos. Então... E aí vem o Felca, expõe até vídeos e, de repente, isso vira uma lei. O que parece é que... Não, foi jogo combinado, não existe coincidência. Não existe coincidência. Entendeu? O Felca, eu posso ter a minha críticas com ele, eu tenho várias, porque eu já vi alguns vídeos dele, para mim chega a ser depressivo, mas é uma opinião minha. Eu espero que ele não tenha feito isso de maldade, mas estão usando o cara, velho, pelo amor de Deus. Desde quando a Rede Globo se preocupa com isso? Eu já falei, tem aquelas artistas internacionais que vão no show lá com criança, homem nu na escola sendo tocado por criança. Quem que defende essa pauta? É óbvio que a esquerda. Agora eles estão preocupados genuinamente com nossas crianças. Para, gente, não cai nessa falácia, não. Não cai nessa falácia, não. Então, assim, eles pegaram uma pauta genuína, que tudo que não tem, né, quem é contra, e tá tentando tocar algumas coisinhas escondidas por baixo dos panos ali. É isso que está acontecendo. E cortina de fumaça por causa do Bolsonaro, cortina de fumaça por ali Magnitsky. Só vocês contra o INSS, que a gente conseguiu tomar lá a presidência e a relatoria da CPMI do Congresso Nacional. Então, assim, não acho que seja coincidência tudo isso, não. Não acho. Eu falo por experiência própria. Trabalhei 2 anos e 2 meses no governo federal, num cargo de secretário, né? É um cargo estratégico, e eu vi as coisas acontecendo. E eu tento expor isso para as pessoas. Às vezes eu percebo que a galera acha, não, deve ser apocalíptico, tá tentando polarizar. Não é, cara, é a realidade. O que eu vi. Carmona, fala para mim os pontos sensíveis do 2628, porque o 2630 a gente acabou decorando, porque foi um debate absurdo nas redes. A gente sabe do começo ao fim. Agora, esse 2628, se não me engano, é do Alessandro Vieira, Alessandro Viana, um cara de esquerda. E fala para mim os pontos sensíveis desse projeto, que é um projeto que foi extremamente pouco falado.
Não, foi pouco falado por todo mundo, né? Como que foi a aprovação do regime de urgência? Quem é favorável ao regime de urgência, aprovado, próximo pauta. Pô, pelo amor de Deus, olha a tratorada que foi feita. Para você ter uma ideia, o Marco Civil da Internet foi amplamente discutido 8 anos no Congresso Nacional. Esse projeto foi em regime de urgência, demorou 4 segundos para ser aprovado. Permaneça como se encontra aprovado o projeto, ele já saiu correndo para falar outro para poder não cair nesse. Então, assim, não é normal, né? Tá? Nós não vivemos de um Estado democrático de direito normal, tá? Enfim, vamos lá, pontos sensíveis para poder responder sua pergunta. A primeira eu já falei, que é a clássica, que é a retirada imediata de conteúdo, sem poder passar numa ampla defesa de uma pessoa justa, né? Então, por mais que nós temos falhas na nossa justiça, nós sabemos que é menos falha do que, por exemplo, um servidor federal, do governo federal, que não obrigatoriamente estudou direito, não obrigatoriamente teve que advogar, que o juiz, nessa balança, teria mais isenção para saber que o que pode ou não pode ser retirado da internet. A gente também tem uma discrepância, porque, assim, se você pegar no artigo 28 do projeto de lei 2628, o parágrafo 4º do artigo 28, ele fala que você acha que, por exemplo, se a Globo postar alguma coisa que poderia ter uma conotação de adultização, você acha que vai ser retirado? Não, porque a própria lei, a atual lei que eles querem passar, o projeto de lei, ele já prevê que jornais e que passe por um crivo editorial não se aplica essa retirada imediata. Então, olha o absurdo. As pessoas, né, como que as pessoas se formavam na década de 90, até no começo dos anos 2000? Não era com a internet, não era com o celular, era direto na Rede Globo. Então, assim, isso vai ser voltado agora na internet. Agora eles estão jogando na internet e eles não vão sofrer essa censura. Então, assim, olha o absurdo que nós estamos vivendo. Um outro ponto é uma punição totalmente desproporcional. Porque, assim, eles querem punir a plataforma, a Big Tech, caso eles não retirem depois que notificados, sem juiz, sem nada. Qualquer pessoa vai lá e notifica. Tem que retirar o conteúdo. Aí você fala, pô, mas é desproporcional a multa? Sim, 10% do faturamento. Isso vai acontecer um efeito rebote. Qualquer coisinha que for notificada, a plataforma vai sair arrancando. Então, eu fazendo denúncia, você fazendo denúncia, a Big Tech vai ter que retirar. E se ela não for retirar com tanta velocidade, ela pode ser multada em 10% do faturamento, não é do lucro. Todo mundo sabe que uma empresa, via de regra, tem de lucro de 5% a 15%. Pô, 10% do faturamento todo pode ser a penalidade deles. Então, assim, é algo absurdo. E outra, né? E é o último caso de sensível que a gente fala, que é a criação de uma autoridade nacional para poder falar o que é ou não verdade, né? Que é George Orwell, 1984, clássico. O paladino da verdade, para falar, oh, não, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode. Pô, a gente já tem o judiciário para isso, porque vamos criar mais um. Para de criar órgão, para de fazer conselhos, vamos tocar com o que já tem. Pô, o Estado não produz, né? Estado, município, União, ele não produz, ele taxa. É só imposto, imposto. Então, quanto mais leis eles fizerem, maior tem que ser a arrecadação para poder pagar as leis que eles mesmos criaram. Sendo que já tem lei para isso. Então, assim, esses são os 4 pontos. Só para recapitular. A retirada imediata de conteúdo depois da notícia, tá? Depois que alguém vai lá e notifica. Os editores, os jornais não vão ser censurados, né? Porque, né, não pode, eles são paladinos da verdade. 10% do faturamento, né? E isso vai gerar um medo da própria plataforma. E o último é a criação de uma autoridade nacional para poder falar o que pode e o que não pode. Então, esses aí são os 4 principais pontos. E lembrando que essa análise que eu fiz, é bem perfunctória, que a gente chama por cima, ela é baseada no projeto de lei que foi votado em regime de urgência. O processo legislativo funciona assim, passa pela Câmara, vai para o Senado. Se no Senado tiver alguma alteração, volta para a Câmara, tá? Então, assim, a gente está na fase que saiu da Câmara com as alterações dos substitutivos e vai para o Senado. Então, assim, nesse percurso pode ter novas alterações. Do jeito que está hoje, é isso.
que foi aprovado o regime de urgência naquela velocidade de 4 segundos do Google. Aquilo lá eu achei impressionante, 11 horas da noite. A Câmara não trabalha nem de dia, mas para prejudicar a população, trabalha até de noite. E ninguém acha isso estranho. Não, e a culpa é do Trump, que está fazendo as coisas lá dos Estados Unidos, porque é a soberania brasileira. Isso é uma soberania? Isso é soberania? Sério? Vocês acreditam que isso realmente é soberania brasileira? Que a gente vive num estado normal? Você acha que qualquer país do mundo, você acha que na Suíça se vota um projeto assim? Você acha que nos Estados Unidos se vota um projeto assim? Nós não vivemos num estado normal. Eu falo muito isso, todo mundo fala, nossa, cara, mas você acha que a gente é uma ditadura? A galera fica achando que ditadura é general no Jornal Nacional falando, fechando televisões, né, como era antigamente. Não é mais assim. Agora é toga se travestida de uma decisão judicial e não precisa mais fechar canal. Basta censurar as pessoas na rede social. É a mesma coisa que fechar um canal de televisão, meu irmão. Inclusive, Carmona, a coincidência desse PL, ela foi assim, ó, soltaram áudios vazios do Bolsonaro. Trocando ideia com o filho. O Eduardo é mal educado, ele de fato, foi muito mal educado com o pai dele, independente se estava a cabeça quente ou não, não se fala assim com os pais, vamos deixar isso bem claro para a audiência, mas soltaram esses áudios vazios, o povo lá debatendo, de repente, PL da adotização aceita. Sei, né? É cortina de fumaça, é coisas que não existe coincidência. Tem muita coisa acontecendo nessas últimas 2 semanas. Tem muitos movimentos. O Malafaia, eu não consegui achar, tá? Talvez até por questões de tempo e tudo mais, mas ele está sendo investigado por quê? 8 de janeiro também? Eu não tenho ideia, é uma pergunta genuína, Camila. Sei que às vezes fica mais atenta, porque se for pela fala dele na manifestação, pô, você vai começar a aprender as pessoas pela fala. Começar não, né? Vou continuar aprendendo as coisas pela fala. E isso não me surpreendeu, infelizmente. É a mesma coisa que eu ia falar que estava andando na Sé com o celular na mão e passou um trombadinho e roubou o celular dele. Eu vou falar, também você vacilou com o celular na mão. Cara, a gente tá falando que quem vacilou é quem tava com o celular na mão. Quem vacilou foi o Malafaia, porque falou, não é crime falar, ele tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão justamente protege quem pensa diferente da gente. É uma coisa clássica da liberdade de expressão, você não precisaria existir a liberdade de expressão, pô. Ele foi incluído no mesmo inquérito do 8 de janeiro do presidente Bolsonaro. Ele incentivou? Por falar. Por bons na vídeos. Manifestação? Oi? Por ele pedir anistia e falar na manifestação. Olha o absurdo. Eles colocam um inquérito. Para quem não sabe, o inquérito ele tem um prazo de 30 dias para ser concluído, do começo ao fim. Eles deixam inquéritos abertos, renovando 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, para poder aproveitar esse gancho dessa manifestação que extrapolou um pouquinho de uma manifestação para tentar criar um elástico jurídico para falar que aquilo foi uma tentativa de golpe, com um pipoqueiro, com um vendedor de algodão doce no meio, zero arma, com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, e ele era o grande líder. As Forças Armadas, já nomeadas, né, que as Forças Armadas são nomeadas, né, um general, um brigadeiro, tudo pelo presidente. Foi nomeado tudo pelo Lula, era tudo dele, e tentativa de golpe do quê, velho? As coisas que não faz sentido, e não acho que isso seja normal. Isso não... Você tem que continuar falando, você não pode. Eles tentam inibir a gente de poder falar e calar a gente, porque, então, não é ditadura isso? A gente pode falar o que a gente quer? É o caso do nosso do pastor aí, do Silas Malafaia. Pelo amor de Deus. E qualquer pessoa que vai falar contra o que eles acham, eles vão incluir no 8 de janeiro. O Bolsonaro criticou, né, fez uma crítica nas redes sociais dele no dia 8 de janeiro, falando, gente, não é assim que funciona, tá. E o cara tá no meio do balaio de gato. Agora o Silas, que eu nem sei onde ele estava 8 de janeiro, com certeza ele não estava lá no meio. Eu tenho certeza que ele não incentivou essa galera, que senão ele já teria sido preso antes, porque ele está pedindo anistia dos absurdos que estão acontecendo. Agora ele está nesse inquérito. Isso não é normal, Camila. Isso não é normal. E o meu inquérito? Que está desde 2021. Como que tá o seu? Desde 2021, Milícias Digitais. Milícia Digital, eu lembro dele. Até hoje. Não, e tem o prazo de 30 dias. Por quê?
Se acontecer alguma coisa hoje em dia, eles vão incluir nesse inquérito para uma pessoa hoje que faça alguma coisa, eles incluem naquele, porque existe para poder abrir um inquérito, tem que ter existem alguns critérios, né? Um dos critérios é a prova de materialidade e indício de autoria. Então, enquanto não fechar isso, ele vai pedindo prazo e eles vão colocando pessoas nesse inquérito, para não criar um novo inquérito, E não existe isso. O inquérito ele tem o prazo de 30 dias, renováveis por igual período. Ele pode ser renovado várias vezes até acabar a investigação. Mas, assim, eu sou advogado, você sabe disso. Eu advoguei antes de assumir cargos públicos durante 12 anos da minha vida. Fui professor de direito constitucional durante alguns bons anos também. E você não vê isso na prática. É só em casos de exceção que a gente vive. Nós estamos num caso de exceção hoje em dia. Vivemos em um estado de exceção. Que as pessoas ficam com medo de falar o que quer falar, com medo de represália, de ser incluído em inquérito, de usar a tornozeleira eletrônica. Tipo, e bandido saindo, como é que chama? Aquele derrotado lá, que era o governador do Rio de Janeiro, que tá solto, o garotinho, não é? 400 e poucos anos de cadeia, e tá solto. Eu acho que virou influencer, eu fiquei sabendo. Eu falei, porra, olha que bosta, cara. Nós tivemos já 4 presidentes presos, ex-presidentes presos, tá? 4. Eu estou incluindo o Bolsonaro agora, que está em prisão domiciliar. É prisão domiciliar. Todos por corrupção, todos. Ou assalto de banco, né? Ah, nossa, nós tivemos uma presidente presa por assalto de banco. Tivemos um presidente, a Dilma Rousseff, ela foi presa por roubar um banco, velho. Para quem não sabe, se informe. Não acredite no que eu estou falando. Pesquise, dê um Google. Oh, isso é normal? Então, presidente da República que já foi preso por roubar um banco. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Mas, enfim. E o Bolsonaro é só pelo que ele fala. Ele não estava no Brasil. Então, assim, pô, é absurdo. Eu passei já eu falo que tem algumas fases, né? Primeiro você fica assustado e fala, não, vou começar a expor isso para as pessoas, tal. Aí você começa a expor, aí você começa a ver que as pessoas acham que você está exagerado. Aí você começa a ficar revoltado. Eu já estou na fase de, cara, tem que fazer meme para poder explicar para as pessoas. Igual o Alan dos Santos faz meme, dá uma zoada aqui, outra ali, porque, pô, chega. É cômico. Porque na bravata não dá. Então, assim, pô, vamos fazer meme, então, para poder dar risada, igual o Joaquim Teixeira faz. Espetáculo também. Eu acho que o cara faz um serviço espetacular para a sociedade. Ele usando a parte de comédia, do humor, para poder explicar para as pessoas, olha o absurdo que a gente vive, pelo amor de Deus, você acha isso normal? Mas o que acontece é que as pessoas acabam achando isso normal, porque já estão tão acostumadas, né? Vai recebendo aquele bombardeio de informações. Porque, assim, aí eu vou falar na área da psicanálise. Quem não quer proteger as criancinhas? Um PL para proteger criança, meu Deus, era o que precisava. Não, a gente já tem lei para isso. O que chama atenção... Tanto é que o Ítalo já está preso, por quê? Por que o Ítalo está preso? Se não tem lei para isso? Exatamente, é uma coisa assim, inimaginável. E o que me chamou muito a atenção, e até eu gostaria que tu falasse sobre isso, até como pai e advogado, é que assim, eu bati o olho muito rápido nesse PL da adultização. Muda toda hora também, não julgo. Isso aí é difícil. E eu não vi nada assim, ó. Se os pais monetizarem em cima das crianças, eles vão perder a guarda, eles serão presos. Eu não vi isso, mas eu vi também não vi. De plataforma. Não, de qualquer forma, o mais absurdo disso, eu acredito que se ele monetizar o canal dele e for do filho dele, meu filho, tudo bem, pô. É igual quando um filho é ator da Globo. É o pai que gere, né? Ela é hipossuficiente, né? Ela é abaixo dos 14 anos, é tudo direito pelos pais. Depois ela pode até ter a sua liberdade econômica, ela consegue fazer uma documentação no cartório para poder conseguir tocar a tua vida, mas assim, é normal. Se isso tiver nesse projeto, eu confesso que eu não vi, ele sofreu várias alterações, ou se não sofreu alteração, existe protocolos de substitutivos de artigos, que um desses pode ser. Então, é uma coxa de retalho. É muito difícil fazer uma análise de um projeto de lei que está em andamento, ainda mais quando está hypado desse jeito, que todo mundo quer protocolar alguma coisa. Todo mundo quer protocolar e dar uma ideia de alguma coisa. Eu já sou da seguinte ideia, não tem que protocolar nada, tem que derrubar esse projeto. O projeto não precisa existir. Não precisa existir. Para de criar lei no país. Vai trabalhar de outra coisa. Vai falar que cancelar audiência de custódia. Tem tanta coisa para a gente poder fazer. Mas, assim, o que muito me preocupa
E eu não sou um defensor das Big Techs, não. Qualquer Google que você der aí, você vai ver que eu sou um grande crítico às Big Techs. Mas, pô, já pensou você culpar a plataforma de alguma coisa que seja postado? É a mesma coisa que eu culpar a Vivo porque me ligaram para me passar um golpe. Ô, Vivo, ó, me ligou. Ô, claro, pô, vamos culpar o WhatsApp porque eu recebi uma mensagem aqui de alguém tentando me dar um golpe do banco. O meio de comunicação não pode ser punido, sendo que a pessoa que errou é o outro lado. Existe uma pessoa física que errou, não é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não existe, não tem coração, assim, é pessoa física. Puna a pessoa física que está fazendo, erotizando crianças, isso está errado. Mas assim, e mesmo assim, eu sou totalmente contra isso, né? Você falou aí, eu tenho 3 filhas, né? E, assim, eu que tenho que ver o que minhas filhas estão vendo, é responsabilidade minha. O BO é meu. Então, assim, o Estado não está nem aí. O Estado também, o Estado, via de regra, existe por conta da população, a população existe para o Estado. Você começa a fazer algumas reflexões, você fala, pô, eu deixo que eu controlo meus filhos, pode deixar que o pai que controla. Então, assim, é, pai, mãe, enfim, é o jeito de falar, né? É o jargão. Deixa que o pai resolve. Mas assim, é muito perigoso a gente culpar um CNPJ de uma ação que é feita por uma pessoa física, né? É absurdo. E em todo lugar que existem partidos de esquerda é isso que acontece. Regulação, 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 regulação. Tudo bem, mas por que então o PL 2628, ou da adultização, não prevê a responsabilização dos pais e do conselho tutelar? Eu falo isso para ti, Carmona, porque nós denunciamos Ítalo dos Santos, nós denunciamos a Daiane, nós denunciamos as irmãs E Terra. não aconteceu nada. Absolutamente nada. Para tu ter uma ideia da história da Daiane, o Conselho Tutelar até foi lá, porque houve uma movimentação muito grande nas redes, eles tiveram que CDI, entregaram o bebê que ela sexualizava e vendia conteúdo via Telegram para o pessoal que seguia, um bebê de quase que 8 meses. É Foram lá. doente mental essa pessoa aí. Não, foram lá, tiraram o bebê dela e entregaram para a tia. Você sabe onde a tia mora? Onde? Com ela. Então, isso chama prevaricação. Quando um agente público ele é pago para fazer determinada ação e ele não executa, ele comete um crime. É um crime típico. Uma pessoa que trabalha em iniciativa privada não comete esse crime. Apenas quem trabalha na administração pública. Se eu tenho um processo na minha mesa e eu não dou andamento, é prevaricar. Se eu sou policial militar, vejo um roubo em andamento, olho para o outro lado, vejo que não estou vendo nada, prevaricar. O Conselho Tutelar ele tem que ser punido. Ele existe, ele já é um conselho. A origem, né, a personalidade jurídica do Conselho Tutelar, ele já é bem estranha, cara, se você ver pensar, porque ele não é do Executivo, mas ele é vinculado à Prefeitura. Ele é eleito, mas não é do Legislativo. Ele não é do Judicial, mas ele presta o serviço pro. Então, assim, ele é um órgão totalmente autônomo dos 3 poderes, assim. E, querendo ou não, por ser eletivo, ele representa uma fatia da sociedade. Não tem como, os anseios da população. Então, qualquer denúncia, ele é obrigado a ir lá e agir, tá? Então, caso ele não faça, existe em toda a prefeitura, todas as prefeituras, existe um outro conselho chamado Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, chamado CMDCA. Esse órgão pode abrir um PAD contra qualquer conselheiro que prevaricou, entrar com processo no Ministério Público para poder ir para cima dessa pessoa que não agiu no caso clássico desse aí que você falou. Tipo, eu não preciso nem ser advogado para saber que, pô, vender conteúdo adulto de bebezinho é uma pessoa doente mental e essa criança não tem culpa de ter isso, então teria que prender o pátrio poder, enfim, e fazer as coisas, ainda mais dentro de casa. E não acontece. Existe um caminho clássico, igual você falou, eu não sabia, você mesmo denunciou o Ítalo há anos atrás e você foi punido com o seu vídeo você estando em Shadowban, né, a censura velada que a gente fala muito. E, pô, isso é um caso clássico. Igual eu falo, não acredite em mim. Nas minhas plataformas, no meu Instagram, por exemplo, eu posto muita matéria, assim, muita notícia, tipo, não é eu falando, nossa, você viu o que o Lula falou e não sei o que, não sei o que lá, não. Eu deixo ele falar, eu posto ele falando para eu quero que as pessoas cheguem nessa conclusão e não que acredite em mim,
Falou, olha o absurdo, olha o perdeu Mané, olha o dedo do meio do ministro do Supremo, né? Tipo, não existe isso. Então, não sou eu falando. Veja e tire você as conclusões. Não é normal isso. E a gente não pode normalizar uma situação bizarra dessa. Inclusive, Carmona, dois vídeos meus que caíram semana passada no YouTube. Um fala sobre o cadastro de criminosos sexuais que estão parados. Eu vou mostrar, porque o povo acha que eu estou zoando, que eu estou mentindo, mas eu vou mostrar aqui o estúdio do YouTube para o pessoal ver. Falava de estar parado o projeto do cadastro Isso está do. no Ministério da Justiça. E o outro questionando se vão proibir o funk também. Né? Eu vou até mostrar aqui que o povo acha que eu fico tirando onda, que eu fico de mimimi, mas eu não fico. Olha aqui, ó, limitada, aí eu vou clicar aqui, ó, monetização, ó, após a revisão manual, confirmamos que o vídeo não é adequado para a maioria dos anunciantes. Ele continua na plataforma, mas não pode gerar receita e ele tem a perda do alcance. O meu vídeo é isso aqui, ó, é perguntando se vão proibir o funk também, já que eles estão tão preocupados com a adultização. Ó, a esquerda está usando as denúncias do Felca sobre a adultização infantil para regular as redes sociais. Vai proibir o funk também? Que o meu... Lógico que não. Não, Lógico. é óbvio que não, é óbvio que não, é o público deles, é o público deles. É igual eu falei no começo da minha fala, quem que defende genuinamente a moralidade do uso de imagem das crianças, os funks, ou até muitas músicas de axé e tudo mais, assim, a gente vai começar a entrar numa discussão, numa seara que, meu, da onde eles acham que eles vão ganhar? O problema é assim, a rede social, a internet, é o nosso octógono, é o nosso tatame. São pessoas de direita que dominaram esse espaço. Por quê? Porque a gente mostra a verdade sem passar por um filtro. Tá? Então, por exemplo, jornais, passa-se por um filtro e eles falam o que eles querem. Se você se formar só por aquilo lá, acabou com a tua vida. Então, assim, e a internet veio para poder abrir, a gente vê direto na fonte. Tá? Tipo, a manchete, né? Eduardo, no áudio, deixa claro que ele está querendo salvar o pai dele. Aí você pega o áudio na página dele ou qualquer outra página e tem o áudio completo que nenhum momento, todo momento ele fala da anistia, 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 anistia para os participantes do 8 de janeiro. Tipo assim, então, eles distorcem. Então, vê a informação na fonte. Então, como eles sabem que a internet é o que eles tentam calar a gente. Por isso que eu cravo para você. Eles não vão derrubar vídeos da Xuxa com erotização, fazendo filme de pornô chanchada na década de 90 com criança. Você acha que isso vai derrubar? Você acha realmente, genuinamente, que isso vai sair? Não vai cair, não vai cair. Tem endereço certo esse projeto de lei. E não é para proteger as nossas crianças, não. Inclusive, Carmona, eu acho que se faz muito necessário, já que a esquerda está defendendo tanto as criancinhas, o PSOL e o PT, eles votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos. Isso. Dentro desses crimes hediondos, nós temos o abuso sexual de menores, nós temos o feminicídio, assassinato de mulher, embora já exista uma lei de homicídio, mas criaram um feminicídio, e nós temos também negligência infantil. E eles votaram contra. Não tem um mês. Fica a dúvida, Carmona, como é que se aprova? Não fica nem dúvida. Mas se vota contra isso? Não tem dúvida, não tem dúvida. É muito claro para a gente. Eu acho que o nosso papel é difundir, é divulgar. O serviço que você faz nas plataformas digitais é essencial para mostrar para as pessoas que ainda não conseguem enxergar como está sendo feito de massa de manobra. Assim, eles votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos de abuso infantil. Eles votaram contra, menos de um mês atrás. E agora eles estão preocupados com imagens de crianças. Tipo assim, tem coisa no meio, pega para estudar. Eu tenho que parafrasear o Clóvis de Barros, por mais que eu tenha algumas considerações contra ele, mas essa frase dele é clássica. Tem abril, senta e estuda. Não acredite no que eu falo, não acredita no que a televisão fala. Vá atrás da informação, sem que passe por um crivo. Então, por exemplo, quando eu falei dos absurdos do PL, eu falo artigo 28, parágrafo 4º, artigo 34 do projeto de lei 26, 28, tipo, 26 e 28.
pesquise no Google deputados que foram contra aumento de pena para crimes de abusadores de criança. Tipo, vê quem que foi contra, quem foi favorável, pelo amor de Deus. Não faz sentido no país que a gente vive, não faz. Graças a Deus, ano que vem tem eleição. Então, graças a Deus, o ano que vem tem eleição, Carmona, mas aí eu peguei. Como é que fica esse projeto da adultização que já passou em situação de urgência? Não, o regime de urgência ele só vale para a Câmara dos Deputados, tá? Do jeito que ele chega no Senado, ele como que funciona? Tem, sem erro de exagero, nenhuma hipérbole, existem centenas de projetos de lei protocolados na Câmara. São 513 deputados. Imagine quantos cada um quer fingir que mostra serviço, porque protocolar projeto de lei é fingir que mostra serviço. Quanto mais leis, maior regulação, porque no artigo 37 da Constituição tem o princípio da legalidade, que não é proibido é permitido. Então, quanto mais leis, mais coisas proibidas. Então, quanto mais coisas proibidas, maior tem que ser o Estado para fiscalizar a lei que ele mesmo criou. Então, assim, na Câmara tem centenas diariamente de projetos a serem votados, tá? Beleza? Eles destacaram esse projeto de lei em regime de urgência naquela votação, recorde de 4 segundos, o regime de urgência. Foi votado já no dia seguinte, porque ele pula a pauta, ele ganha prioridade. Aí foi votado no Congresso, agora ele vai para o Senado. No Senado ainda não foi votado em regime de urgência. Então não sei como que tá, a pauta lá, as costuras, então tá lá agora esse projeto. Isso já não é cravado que vai entrar em vigor tão cedo. Eu não acredito que vai ser tão rápido, eu não sei, né? Eu não sei como estão as costuras no Senado. Mas eu acho que lá vão querer fazer alguma alteração, se fizer alteração, volta para a Câmara dos Deputados, aí vai ter que votar um novo regime de urgência, e assim vai. Cada casa tem que votar instantaneamente no seu regime de urgência ou não. E o regime de urgência nunca foi votado de uma forma daquela tão rápida. Assim, regime de urgência tem discussão, tem não sei o quê, para ver se é tão urgente ou se tem outros projetos mais urgentes que esse. Óbvio que eu acho que esse projeto não tem nada de urgente, porque a gente já tem lei para isso. De qualquer forma, cara, só para poder te explicar e eu te dar uma resposta na tua pergunta, você sabe, né, em 2022 eu fui candidato a deputado estadual para São Paulo e muita gente me perguntava o que você vai fazer, qual a primeira lei que você vai fazer? Eu falava, nada, é revogar, independente de quantidade. Eu acho que a gente já bateu, acho que 18 mil leis no Brasil, cara. Isso eu estou falando da União, fora cada leis municipais, cada lei estaduais, tá? Estou falando só da União, 18 mil leis. Existe a possibilidade de revogar a lei. Revogaço. É votado, passa pelo trâmite e revoga a lei. Então, assim, eu acredito que dependendo da condução disso, e no Brasil existe uma cultura bizarra que a lei não cola, né? Tem tantas leis hoje em dia, tinha a lei do extintor do carro, pô, tem lei que cola, tem lei que não cola, e mesmo sendo lei a galera ignora, é impressionante, assim, então é difícil, o Brasil é bem complexo a política aqui, mas de qualquer forma, mesmo se for aprovada e ano que vem tivermos a maioria na Câmara dos Deputados, conseguir pegar uma presidência, conseguir fazer o que tem que ser feito, sem ter que fazer com chavos. O Nicolas Ferreira ontem foi no Pânico, estava falando, ele deu uma explicação, acho que muita gente tinha essa curiosidade de bastidor. Ele acrescentou artigos nesse projeto de lei, porque ele falou que falaram para ele que já ia passar de qualquer jeito, então ele estava tentando deixar menos pior, e não sei o quê, que ele teve que fazer umas mágicas, se reunir com alguns relatores, por mais que ele seja oponentes de bancada, ele teve que fazer isso, e sim, talvez ano que vem com a eleição não precise ter que conversar com vagabundo. Carmona, a gente pode dizer que essa quantidade de projeto de regulamentação das redes, inclusive queria até que tu falasse sobre uma aprovada no Supremo, né? Tipo, devia ser no Legislativo, mas foi no Supremo, de responsabilização das redes, e uma que a plataforma vai ter que pagar multa, e a outra do Lula, que ele quer tirar o conteúdo sem decisão judicial. Gostaria que você falasse. É o artigo 28. Gostaria que tu falasse disso. Só que antes eu gostaria que tu ponderasse, né, refletisse sobre essa ânsia de regular as redes antes das eleições para ter uma manipulação eleitoral. Eu acho que eu cheguei a
a falar aqui que só que com outras palavras, que é óbvio, porque eles querem regular as redes antes da eleição, porque a eleição é um canto da direita, um canto que você fala a verdade, sem precisar de filtro, e você mostra sem direcionar a pessoa. Tem um negócio chamado janelas de Overton, tá, cara? Que é quando a pessoa fica falando uma mentira tenta transformar a verdade. A rede social, ele veio para desmistificar e desmentir muitas verdades absolutas que existiam na televisão. Então é óbvio que é isso que eles querem regular. Você comentou aí das multas que veio do STF, assim, o Brasil, via de regra, né, na nossa Constituição, chama presidencialismo de coalizão, tá? O que é presidencialismo de coalizão? O Brasil é presidencialista? Mentira, tá? Mas no papel ele é presidencialista, mas para governar ele tem que construir ponte entre os três poderes. Atualmente, com toda segurança eu posso falar, que é o Brasil atual na prática, ele é judiciário, ponto. Quantas decisões que o Bolsonaro fez durante a gestão dele, o STF ia lá e derrubava. A próprio exemplo que eu dei agora, a MP da Liberdade de Expressão, que foi a MP exclusivo do presidente da República, ele que tem que ver indícios, ele que tem que ver relevância, ele tem que ver urgência, ele que pega sugestão, audiência pública e pauta. É isso. Mas não, o STF achou que não tinha, e não é o STF que tem que achar. E você pega atualmente o STF indo contra um decreto legislativo, que é a derrubada do IOF, totalmente legal. Existe um decreto presidencial, e como se derruba um decreto presidencial? Com um decreto legislativo, que é a vontade do povo. Os usos e costumes do povo, eles são os representantes do povo. Derrubou o decreto do executivo. Aí vem o STF e fala, não, vale sim. Aí derrubou o decreto legislativo e fala, pô, que é ele que manda. Ponto final. Então, assim, eles querem culpar as plataformas justamente para dar medo. É como eles funcionam. É como todo ditador funciona, se for ver bem, tá? O ditador, ele governa pelo medo, com multa, com prisão. E é o que a gente vive hoje em dia no Brasil. Então, assim, eles tentam impor medo nas big techs, falando, vocês vão ter o seu canal suspenso aqui, né? Foi aprovado a Anatel, porque não existe um botãozinho, um interruptor que você fala assim, não, vou desligar o Instagram, vou desligar o YouTube. Não, eles fizeram uma mágica que se eles vão pegar as principais empresas de telecomunicações, como por exemplo Vivo, Oi, Claro, TIM, e vão proibir que eles mandem sinal que quando alguém for tentar navegar, consiga navegar. Esse é o jeito que eles fizeram para suspender o X, por exemplo, que já suspenderam. Eles fazem o que querem. E tanto é engraçado, você concorda comigo que hoje em dia não existe uma legislação que prevê a suspensão de uma plataforma digital? Não existe. Tanto é que eles estão criando lei para isso. Tá? Eles estão criando lei para isso, então não existe. Algum ministro do STF suspendeu sei lá, por exemplo, o X aqui no Brasil já? Então, você concorda comigo que ele fez uma ação ilegal, porque não tem lei, legal é de lei, então ele fez uma ação ilegal? Aí o Donald Trump fala que nós viemos estados de exceção, graças a Deus eles estão interferindo no Brasil para poder que seja cumprido pelo menos as leis que já existem, ou não fazer nada que não existe em lei, princípio da legalidade que eu acabei de falar. Então, é muito estranho, é muito estranho. Tem gente ainda que fala assim, pô, me encontra, ontem eu tive uma reunião falando assim, pô, Carmona, fala com o Eduardo lá, pô, para ele parar, pelo amor de Deus, de fazer isso, pô, tá? Ele não é patriota. Fala, pô, pelo amor de Deus, nós temos um câncer no Brasil. Atualmente, nós temos um câncer. Vamos ter que fazer uma quimioterapia. Vai doer, vai cair cabelo, vai doer a cabeça, vai arder o braço na hora de entrar o remedinho, mas a gente vai ter que passar por isso. Vamos sofrer no começo, vamos sofrer, mas para ter uma salvação é um remédio amargo, ponto final. E não culpa o cara que está lá caguetando as coisas que estão acontecendo aqui, graças a Deus. Essa coisa que fala sobre soberania nacional, até desviando um pouco do que você me perguntou, mas eu não posso deixar de falar, me lembra exatamente pessoas da Alemanha da década de 40 falando da soberania Alemanha de 40, que os Estados Unidos estavam interferindo na soberania deles. Pô, pelo amor de Deus, você acha isso normal? A culpa agora é do cara que está caguetando as coisas que estão aqui? A culpa não é dele que está em tarifaço, a culpa é das nossas instituições, não é nem das instituições. Eu ia até falar errado se falar instituição, é das pessoas que comandam as nossas instituições.
Porque tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque vai que é um ataque à democracia, às instituições democráticas de direito, e a coisa toda, o Xandão vem para cima. Chega. Carmona, você tem tempo só de mais uma pergunta? Tem. Qual que é a diferença? O qual é mais danoso? 26, 28 ou 26, 30? Qual que é a diferença entre eles? Ó, eu vou falar algo que eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Eu tenho. Você tá falando, você prefere tipo, morrer com uma faca ou morrer com um tiro, né? É isso que você está me perguntando, né? Porque ambas são péssimas, tá? Eu acredito que é mais mau caratismo a 26, 28. E eu te explico, porque ela vem travestida de algo genuinamente bom. Então, quando a pessoa tenta te enganar, é onde eu fico puto, que eu brinco, né? De falar, caraca, joga limpo. A 2630, que eles chamam de pele das fake news, é para combater desinformação. Então, tipo assim, é um choque real. Não existe desinformação. Ah, não tem comprovação científica. O ovo era vilão até a década passada do colesterol e agora não é mais. Tudo evolui, a ciência evolui. Então, quando você para de falar sobre determinado assunto, você não vai mais evoluir. Então, tipo, é um debate acalorado, assim. A PL 2628 fala, não, queremos proteger as nossas crianças. Então, assim, a liberdade, você não pode dar um centímetro para eles, senão eles começam a ganhar 1 centímetro, 1 milímetro. A PL 2630, eles estavam tentando ganhar 1 metro. A PL 2628, eles tentam ganhar 1 centímetro. E disfarçado de uma pauta genuína. Por isso que eu fico tão puto com isso. Pô, fala a real que vocês querem fazer, vamos ganhar na Câmara. É a mesma crítica que eu faço com a anistia. Pô, pauta logo esse negócio. Se a gente perder no voto na Câmara, pô, perdemos, não tem mais que ser discutido, mas nem pautar, eles querem pautar, pô. Então, assim, eu fico mais revoltado com a 2628, porque ela se disfarça de algo genuíno, do que a 2630, que descaradamente é algo para nos censurar. Ambas vão censurar, só que essa aqui é uma pele da censura, a outra, não, isso aqui é para proteger as crianças. Só que no meio deles, você vai derrubar conteúdo só com a notícia, só com notícia. Aqui você vai, jornal e editorial você não vai poder derrubar. Por que não? Qual é a diferença de uma página do Metrópole, por exemplo, para a tua página do Instagram, ou da página de uma pessoa que divulga a realidade e a visão de mundo dela? Qual é a diferença? Não tem diferença. Então, assim, é um pedaço de papel, pelo amor de Deus, o medo que eles vão causar nas big techs, então, assim, é um pouquinho. Antes eles queriam dar um murro, agora eles querem dar um tapa. Só que o tapa fingindo que é carinho. Estou tentando fazer uma simulação aqui para causar sinapse nas pessoas, para que entendam que a PL 2628, ela é do mal. Ela vem uma coisa bonitinha, proteger as nossas crianças, só que eles não querem proteger, senão eles teriam aprovados o cadastro dos abusadores, o crime hediondo para isso, o aumento da pena, assim, eles não querem fazer isso. Carmona, caminhando para o final, já que tu tem mais 10 minutos, gente, aproveita todo o horário que tem. No meu canal do YouTube, que está em Shadowban, e eu nem vou recorrer, que eu já estou de saco cheio, então eu estou usando o X, que lá eu tenho total liberdade, eu posto, e aí entra a minha dúvida, eu posto só sobre vítimas, tá? Eu trabalho com vítimas. Então, tem mãe de aia, mãe de Sharia, feminicídio, pessoas pedindo justiça, mulheres que foram assassinadas e os seus assassinos não estão presos, enfim, eu só trabalho com vítimas no meu canal do YouTube. Meu canal foi considerado problemático, digamos assim, com assuntos muito sensíveis. Mas ter uma criança dançando, mexendo a bunda, não é sensível. Novelinha com um monte de criança no YouTube, com 7, 8 milhões de seguidores, não é sensível. E a Câmara faz que não vê. Existe realmente uma intenção de proteger criança, onde um canal que denuncia mãe que está sem filho, que denuncia abusos, que pede justiça, que denuncia violência, não é um canal que deve ser entregue, mas um canal que faz novelinhas, inclusive, com adolescentes grávidas. Olha só, é um conteúdo ok.
Eu acho que é muito fácil se você for ver se o resto dos conteúdos dessa pessoa ela apoia determinado presidente ou outro. Acho que aí a resposta é muito clássica nisso, né? Eu sempre falo, se você tem dúvida se determinada ação, se o Lula é legal ou é do mal, ou o Bolsonaro é loiro do mal, pegue uma pessoa que você tem certeza que é do mal. Vamos falar o quê? Hitler. Assassinos. Vamos falar assim, ó, assassinos. Aí você pega a votação de penitenciárias de criminosos condenados e tudo mais. Em quem eles mais votaram? Tipo assim, vê isso. Então, provavelmente, Camila, você esteja do lado de uma pessoa que o establishment não quer que esteja. Então, é onde cai o teu conteúdo. E a outra pessoa que pratica esses absurdos, reais absurdos, não cai por quê? Porque ou não se posiciona em cima do muro, né? Não é imbatível, ou tem um lado, né, que é quase a mesma coisa. Quem está em cima do muro ajuda tanto quanto o mal, né, quanto quem já está declaradamente do mal. Ainda mais para quem está do mal tem mais honra de falar, ó, eu defendo determinada coisa. E quem está em cima do muro não vai para o lado certo, então já está errado. Então provavelmente é isso que acontece. E as big techs, eles não são as vítimas nesse caso, tá? Você sabe, eu sei, eu já contei aqui que eu puni, né, eu notifiquei, eu esclareci, eu chamei para reunião, eu fiz muitas coisas enquanto eu estava no governo federal para poder dar um chacoalhão nas big techs para demonstrar que eles estavam indo contra a lei brasileira, contra a nossa Constituição, contra uma lei complementar, contra a lei ordinária. Então assim, eu não defendo eles não. Eu só acho que agora eles vão ser, e pode ter certeza, eles criticavam muita gente quando a gente falava disso. Eles, não, a gente tem as nossas regras de comunidade e não sei o que, cara, não tem nada, porque é dois pesos, duas medidas. Tem regras de comunidade para os dois lados, mas não, era sempre para um lado, sempre para um lado. Agora, eu sei porque, né, eu tenho meus amiguinhos ainda, eles estão malucos com essa nova regulação. Pô, a do Bolsonaro, que queria garantir é anos-luz melhor do que o que eles querem fazer, que é regular a multa de 10% do faturamento. Pelo amor de Deus. Eu acho muito engraçado essa história de que nós temos leis, temos os nossos, que foi só eu começar a colocar apelo, que dá para ver pelo celular, senão eu ia subir na tela. O pessoal acha que a gente zoa, mas não zoa não, mas tem que ser pelo celular. Aqui eu não consigo mostrar a queda. Foi só eu começar a colocar os cortes das mães da Sharia e das mães de Aia destruindo o governo Lula, falando que o governo Lula odeia as mães, odeia as crianças, porque tem criança com abusador e eles sabem, tem crianças com esquizofrênicos, com a determinação da justiça de voltar para o Brasil, o Lula não manda buscar, e eles sabem. Foi só eu postar o apelo dessas mães, o meu alcance no Instagram caiu em 82%. E eles não falam exatamente o que essa é a minha maior briga. Qual é a regra do jogo? Se eu postar 10 stories, 4 figurinhas, uma caixinha de pergunta, isso vai aumentar? Não sei. Se eu postar 10 feeds por dia, ou 2, ou se eu ficar 5 dias sem postar um, vai aumentar? Não sei. Eles não falam qual é. Se uma pessoa assistir os 3 primeiros segundos, provavelmente então vai aumentar porque vai ter mais gente. Storytelling e tal, mas ninguém tem, isso é tudo teoria. E a legislação brasileira fala assim, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, tá, nós somos considerados consumidores da plataforma, já está consolidado isso no STJ. Qual é a regra do jogo, meu amigo? Eles não falam e cagam na nossa cabeça, a lei, nesse caso, não pega e não acontece nada. Eu os notificava com relação a isso. Eu fiz denúncias no PROCON com relação a isso. Eu instruí processos de investigação na Secretaria Nacional do Consumidor, no governo federal, com relação a isso. E eu não quero ter a propriedade intelectual, eu não quero saber se é uma IA que vocês fazem, eu não quero o código-fonte. Eu quero que você me fale a regra do jogo. Se eu vou jogar boliche num lugar e fala assim, olha, aqui você não pode passar, ali é não sei o que, tá, essa é a regra, beleza, vou cumprir essa regra. Eles não falam. E não falam de propósito, é para não bombar o que eles não querem que bombe. E o que eles querem, eles fazem. Não existe coincidência, eles não são inocentes, não. Eles não acham que a gente vai pegar essas ideias que eles tiveram, criar uma plataforma nossa para fazer bombar. Isso não vai acontecer.
Ele sabe que isso não vai fazer, que se a gente quiser fazer, a gente faz. Só que a gente, como é um ambiente público a internet, conforme a lei, tá? Não sou eu que estou achando. Eu não estou exercendo minha liberdade de expressão, eu não estou expressando o que eu acho, eu estou falando letra de lei, estou contando um fato, tá? Então, assim, se eles têm que ter regras claras, a internet é um ambiente público, o Instagram não pode proibir alguém de entrar. Eles não podem fazer isso. Se eu tiver um restaurante e falar assim, ó, a partir de agora, gaúcho não entra. Por quê? Porque eu não quero. Determinada cor de pele não vai entrar no meu restaurante. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso, porque tem lei que proíbe. Instagram é a mesma coisa, mas não, eles banem pessoas. Se você for banido, por exemplo, sei lá, do YouTube, se o seu canal for banido do YouTube, você não pode criar um outro. Ah, não, isso não existe, gente. Isso não existe, não pode existir. Isso é segregação, pelo amor de Deus. Mas o que chama muita atenção queremos proteger as criancinhas, desde que elas estejam mostrando a bunda. Porque se tu denunciar rapto de criança e assassinato de criança, tu tá fora do jogo. E eu vi o filme O Som da Liberdade. Sim. Que foi boicotado pela esquerda. Foi. Não estou exercendo minha liberdade de expressão, estou contando um fato. Pesquise no Google. Som de liberdade, Som da Liberdade. Você vai ver várias postagens, não vão assistir esse cara e não sei o quê. Foi totalmente obliterado pela esquerda. Por quê? Porque ele tratava contra o abuso infantil. Por quê? Mas eles não são tão preocupados com as nossas crianças? Eu estou falando aqui com o microfone fechado. E graças... Eu fico parado assim, eu fingi que travou aqui, ó. Para não ficar. Você tá falando muito com gaúcho, né? Tu vai, tu vem, tu vai. Graças ao cara do Som da Liberdade, inclusive eu escrevi sobre ele, eu estou tentando procurar aqui o texto. Graças a ele se mudou as leis dos Estados Unidos e, de fato, crianças foram protegidas por conta dele. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho, que eu sei que eu já estou sufocando o teu horário, mas só para o pessoal que não assistiu, eu escrevi sobre ele, eu assisti ele 3 vezes, e segundo o verdadeiro, né, o verdadeiro Tim do FBI, o Tim, ele ficou na colônia, ele trabalhou com o Jorge ali para seguir as pistas descobertas na operação da ilha, e eles resgataram mais de 120 vítimas, e detiveram mais de 1 dúzia de traficantes de crianças. E por conta do depoimento dele, o Congresso americano aprovou as leis que aumentassem a cooperação internacional em caso de tráfico infantil, porque nos Estados Unidos é o país com mais tráfico infantil e mais abuso sexual infantil do mundo. Depois vem o Brasil. Então, foi graças ao Tim, que é esse filme que a esquerda tentou censurar de todas as formas, e vai entender por quê essas leis mudaram um pouco, as crianças ficaram um pouco mais protegidas. E por que a esquerda foi contra? Porque no Brasil? Porque o Tim, ele é cristão e ele é de direita. Então, não é o que se fala, é quem se fala. Fique a reflexão, não acredite sempre. Faça sua pesquisa. Perfeito, meu amigo. Eu sei que eu estrangulei teu horário. Não tem problema, eu aviso o pessoal que eu vou dar uma atrasadinha aqui. Mas tu já está aqui convidado para voltar mais uma vez para a gente terminar de debater tudo isso, porque é um tema extremamente extenso e precisa ser debatido. Então, eu quero agradecer, te dar uma boa noite e já te deixar convidado para a semana que vem. Obrigado, Camila. Obrigado aí. Boa noite para você também. Bom descanso. Agradeço mais uma vez o convite para poder expor um pouco, trazer um pouco mais de luz no meio de tanto debate acalorado. Eu acho que falta algumas pessoas que consigam expor mostrando, né, não só através de narrativas, e sim com fatos e texto da lei que está falando. Então, obrigado pelo convite. Estou 100% à sua disposição.